A noite de 17 de janeiro de 1991 era escura e tensa sobre Bagdá. As defesas antiaéreas iraquianas, consideradas entre as mais densas do mundo, perscrutavam os céus. Radares varriam o horizonte. Mísseis estavam prontos. De repente, o inferno desabou. Explosões precisas atingiram centros de comando, bunkers e sistemas de comunicação. O ataque parecia vir do nada. Era o início da Operação Tempestade no deserto. Mas quem estava atacando? De onde vinham os golpes? O inimigo parecia ser um fantasma. Os responsáveis por este caos eram pilotos americanos. Eles voavam em aeronaves que o mundo mal conhecia. O F-117 Nighthawk. Um caça de ataque com um design bizarro e angular. Sua missão era ser a ponta de lança. A primeira onda que cegaria o inimigo. Eles voaram sozinhos, em silêncio de rádio, penetrando fundo no território hostil. O sucesso da missão dependia de uma única e revolucionária característica: a capacidade de ser praticamente invisível aos radares que guardavam a capital iraquiana. Para o operador de radar iraquiano, o F-117 aparecia, na melhor das hipóteses, como um pequeno pássaro. Um eco insignificante, facilmente ignorado em meio ao ruído eletrônico. A furtividade, ou tecnologia stealth, não é um feitiço de invisibilidade, é uma complexa combinação de ciência e engenharia. O objetivo é simples: reduzir a capacidade de um inimigo detectar, rastrear e atacar uma aeronave. Isso é feito ao minimizar todas as assinaturas que um avião emite. A mais importante delas é a seção transversal de radar, ou RCS, na sigla em inglês. Um caça convencional pode aparecer como um celeiro. Um caça stealth, por sua vez, pode aparecer como uma bola de gude. Para alcançar essa redução drástica, o design é fundamental. O F-117 usava painéis planos e ângulos agudos, uma solução da era dos supercomputadores limitados. Os caças modernos, como o F-22 e o F-35, usam formas mais suaves e curvas. Essas curvas são calculadas com precisão milimétrica. Elas servem para espalhar a energia do radar em múltiplas direções. Apenas uma fração minúscula dessa energia retorna à antena receptora. Os materiais também desempenham um papel crucial. A fuselagem de um caça stealth é coberta por materiais compósitos e tintas especiais. Esses são os chamados RAM, ou materiais absorventes de radar. Eles funcionam de duas maneiras. Parte da energia do radar que atinge a superfície é convertida em calor, sendo absorvida pelo material. Outra parte é capturada e refletida internamente dentro da estrutura da tinta, dissipando-se antes que possa escapar. Mas a furtividade vai além do radar. Os motores a jato são fontes imensas de calor. Esse calor pode ser detectado por sensores infravermelhos. Para combater isso, os caças stealth possuem sistemas de resfriamento sofisticados. Os gases quentes do escapamento são misturados com ar frio antes de serem expelidos. O objetivo é reduzir a distância a partir da qual um míssil guiado por infravermelho pode travar no avião. Coloque um caça convencional, como o F-15 Eagle, ao lado de um caça stealth, como o F-22 Raptor. As diferenças são gritantes e revelam filosofias de design completamente opostas. O F-15 é uma obra-prima da aerodinâmica e da força bruta. Seu corpo é coberto de antenas, sensores e pilones externos. Mísseis e bombas ficam pendurados sob suas asas, à vista de todos. Cada um desses elementos é um excelente refletor de ondas de radar. Para um operador de radar, o F-15 brilha intensamente na tela. Ele foi projetado para dominar o combate aéreo pela velocidade, manobrabilidade e poder de fogo. O F-22 Raptor, por outro lado, parece uma escultura lisa e ameaçadora. Sua superfície é limpa, quase orgânica. Não há armas visíveis. Elas estão guardadas em compartimentos internos que só se abrem por poucos segundos no momento do disparo. A diferença na detecção é monumental.
Um F-15 pode ser detectado por um radar moderno a mais de 200 quilômetros de distância. O F-22, com sua seção transversal de radar comparada à de uma pequena abelha, pode se aproximar a menos de 30 quilômetros antes de ser detectado. Essa diferença de distância cria uma enorme vantagem tática. O piloto do F-22 pode ver seu oponente muito antes de ser visto. Ele pode escolher quando e como lutar. Essa vantagem, no entanto, tem um custo. Caças stealth são incrivelmente mais caros de projetar, construir e manter. A tinta absorvente de radar exige manutenção constante e especializada para reparar qualquer dano. Voar em modo stealth significa carregar menos armas e combustível, pois tudo deve caber internamente. A escolha entre as duas abordagens depende da missão. Uma é a marreta, visível e poderosa. A outra é o bisturi, invisível e preciso. A aura de invencibilidade que cercou o F-117 após a Guerra do Golfo criou um mito perigoso, o mito da invisibilidade total. Muitos acreditavam que as aeronaves stealth eram como os Klingon Birds of Prey de Star Trek. A realidade, no entanto, é muito mais complexa e vulnerável. A tecnologia stealth não torna um avião invisível. Ela apenas o torna muito mais difícil de detectar. Ela atrasa a detecção, dando ao piloto uma janela de oportunidade crucial. A prova mais famosa dessa vulnerabilidade ocorreu na noite de 27 de março de 1999, durante a campanha da OTAN na Iugoslávia. Um F-117 Nighthawk, com o codinome Vega 31, estava em uma missão de bombardeio sobre a Sérvia. A Unidade de Defesa Antiaérea Sérvia, comandada pelo coronel Zoltan Dani, estava usando um antigo sistema de radar soviético, o S-125 Neva. Dani, no entanto, era um oficial astuto. Ele estudou a tecnologia stealth. Ele sabia que os radares de baixa frequência, de ondas longas, eram mais capazes de detectar formas furtivas, mesmo que de maneira imprecisa. Ele também modificou seus sistemas para operarem em frequências mais baixas e por períodos muito curtos. Naquela noite, a sorte e a tática se alinharam para os sérvios. O piloto do F-117 abriu o compartimento de bombas para atacar seu alvo. Por um breve momento, a forma da aeronave mudou. Sua seção transversal de radar aumentou ligeiramente. Foi o suficiente. O radar sérvio, operando em rajadas curtas para evitar ser detectado e destruído, conseguiu um travamento. 2 mísseis foram disparados. O piloto americano viu os mísseis subindo em sua direção na escuridão, mas era tarde demais. Um deles detonou perto da asa da aeronave, danificando-a severamente e forçando o piloto a ejetar. O fantasma havia sido abatido. O abate do F-117 foi um choque para o mundo. Provou que a furtividade não era uma capa de invulnerabilidade. Hoje, o Clube das Nações que operam caças furtivos de 5ª geração é, assim, extremamente exclusivo. 3 aeronaves dominam o cenário global, representando, de fato, o auge da tecnologia aeroespacial. O primeiro e talvez o mais icônico é o F-22 Raptor dos Estados Unidos. Projetado especificamente para a superioridade aérea, o F-22 combina furtividade extrema, supercruise, que é a capacidade de voar em velocidades supersônicas sem usar pós-combustores, e uma agilidade impressionante. O segundo membro desta elite é o F-35 Lightning II, também americano, mas desenvolvido com parceiros internacionais. O F-35 é um caça multifuncional, projetado para ser o faz-tudo do futuro. Existem 3 variantes, uma para a Força Aérea, o F-35A, uma com capacidade de decolagem curta e pouso vertical para os fuzileiros, o F-35B, e uma para operações em porta-aviões, o F-35C. O F-35 é menos furtivo e menos ágil que o F-22, mas sua grande vantagem está em seus sensores e capacidade de rede. Ele funciona como um quarterback no céu, coletando e compartilhando dados com outras aeronaves, navios e tropas em terra,
dando a todos uma visão sem precedentes do campo de batalha. A China entrou neste clube seleto com seu Chengdu J-20 Mighty Dragon. O J-20 é um caça grande, de longo alcance, claramente projetado para operar sobre os vastos espaços do Pacífico. Sua configuração com canards frontais sugere um foco em agilidade em altas velocidades. Embora muitos detalhes sobre suas capacidades permaneçam secretos, analistas ocidentais acreditam que seu design é otimizado para furtividade frontal, ideal para missões de ataque de penetração e para ameaçar aeronaves de suporte, como tanques de reabastecimento e aviões de vigilância. O quarto caça que merece menção é o Sukhoi Su-57 Felon, da Rússia. O Su-57 representa a resposta russa aos caças de quinta geração americanos. Ele enfatiza a supermanobrabilidade com seus motores de empuxo vetorial e a capacidade de operar em pistas de pouso austeras. No entanto, o programa tem enfrentado atrasos e desafios de produção. Analistas debatem o quão furtivo o Su-57 realmente é, com alguns sugerindo que ele sacrifica parte da furtividade em favor de outros atributos de desempenho. É uma abordagem diferente, talvez refletindo a doutrina e as realidades econômicas russas, mas ainda assim representa um avanço significativo na tecnologia de caças do país. A tecnologia stealth, como a conhecemos, pode estar se aproximando de seu auge. O futuro da guerra invisível já está se desdobrando em novas e surpreendentes direções. Uma das tendências mais claras é a proliferação de veículos aéreos de combate não tripulados, também conhecidos como drones de combate furtivos. Aeronaves como o Shkoa-58A Valkyrie dos Estados Unidos e o Okhotnik B da Rússia são projetadas para voar ao lado de caças tripulados. Eles atuam como companheiros leais, podendo carregar armas extras, realizar missões de reconhecimento perigosas ou até mesmo se sacrificar para proteger a aeronave tripulada. Enquanto isso, a corrida para derrotar a furtividade está se intensificando. Cientistas em todo o mundo estão explorando o campo da detecção quântica. Um radar quântico, em teoria, usaria as propriedades bizarras das partículas subatômicas para detectar aeronaves. Ele poderia, por exemplo, enviar um fóton de um par de fótons emaranhados e manter o outro. Qualquer interação do fóton enviado com uma aeronave, por menor que seja, alteraria o estado de seu gêmeo emaranhado instantaneamente. Isso poderia, teoricamente, detectar um objeto furtivo sem precisar de um sinal de retorno, tornando inúteis as técnicas de desvio de radar. Essa corrida armamentista tecnológica está impulsionando o desenvolvimento dos caças de sexta geração. Programas como o Next Generation Air Dominance dos Estados Unidos e o Global Combat Air Program da Europa e Japão já estão em andamento. Essas futuras aeronaves levarão a furtividade a um novo nível. Elas poderão ter peles inteligentes, capazes de mudar suas propriedades para absorver diferentes frequências de radar. Poderão gerenciar enxames de drones autônomos. E provavelmente serão opcionalmente tripuladas, capazes de voar missões com ou sem um piloto a bordo, dependendo da necessidade e do risco envolvido. O foco também está se expandindo para além da furtividade de radar e infravermelha. A furtividade de espectro será o novo campo de batalha. Isso significa reduzir as emissões eletrônicas da própria aeronave, como sinais de rádio e links de dados, que podem ser detectados e rastreados. A guerra do futuro pode ser travada em completo silêncio eletrônico. As aeronaves se comunicarão usando lasers direcionais, ou redes quânticas impossíveis de interceptar. A furtividade não desaparecerá. Ela apenas evoluirá, tornando-se mais sutil, mais inteligente e mais integrada a todos os aspectos da máquina de guerra. É fácil olhar para um caça stealth e pensar em magia ou em tecnologia alienígena, mas na verdade a explicação é ainda mais impressionante. A furtividade é o resultado de décadas de pesquisa científica e engenharia meticulosa. Cada curva,
Cada material e cada sistema a bordo é o produto de cálculos complexos e testes exaustivos. O princípio central por trás de tudo isso é a física das ondas eletromagnéticas, descoberta lá no século XIX. O desenvolvimento da furtividade foi impulsionado por avanços em múltiplas áreas. A ciência da computação foi essencial. Os primeiros projetos, como o F-117, dependiam de modelos de computador que só conseguiam calcular reflexões de radar em superfícies planas. É por isso que o avião tinha aquela aparência facetada e estranha. Com o aumento exponencial do poder de processamento, os engenheiros puderam criar softwares capazes de simular o comportamento do radar em superfícies curvas e complexas. Isso permitiu o design de aeronaves como o F-22 e o B-2 Spirit, que são aerodinamicamente eficientes e, ao mesmo tempo, extremamente furtivas. A ciência dos materiais também foi um pilar fundamental. Desenvolver materiais que pudessem absorver ondas de rádio sem serem excessivamente pesados ou frágeis foi um desafio monumental. Os engenheiros criaram compósitos de fibra de carbono e polímeros especiais, impregnados com partículas de ferro carbonil ou ferrita. Essas partículas vibram quando atingidas por ondas de radar, convertendo a energia eletromagnética em calor e dissipando-a. Por fim, a integração de sistemas foi o que uniu tudo. Não adiantaria ter uma fuselagem furtiva se as antenas, os motores e as armas estivessem expostos. Os engenheiros tiveram que reinventar quase todos os componentes de uma aeronave de combate. Eles desenvolveram antenas que se conformam com a curvatura da fuselagem. Projetaram compartimentos de armas que se abrem e fecham em menos de 2 segundos. Criaram sistemas de resfriamento para os gases de escape. A furtividade não é um único componente. É uma filosofia de design holística, onde cada parte do todo contribui para o objetivo final de desaparecer. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo mundo secreto dos caças invisíveis. Vimos como uma ideia nascida da matemática e da física se transformou em uma arma que mudou a face da guerra. Desde o batismo de fogo do F-117 sobre Bagdá até os supercomputadores voadores de hoje, como o F-35, a busca pela furtividade tem sido uma busca pela vantagem suprema, a capacidade de atacar sem ser visto. Aprendemos que não se trata de mágica, mas de uma engenharia primorosa que molda a forma, os materiais e o calor de uma aeronave para enganar os sensores do inimigo. Desmontamos o mito da invisibilidade total. Descobrimos que mesmo os mais avançados caças furtivos podem ser detectados e, como o caso do F-117 na Sérvia provou, podem ser abatidos. A furtividade é um jogo constante de evolução, uma dança tecnológica entre o escudo e a espada. Enquanto os engenheiros aprimoram as técnicas para se esconder, outros cientistas buscam novas maneiras de enxergar através do véu, com tecnologias promissoras como os radares quânticos no horizonte. O futuro da furtividade já está sendo escrito. Ele se manifesta em enxames de drones autônomos, em caças de 6ª geração e na busca por um silêncio eletrônico completo. A batalha está se movendo para novos domínios, onde a capacidade de gerenciar informações e permanecer indetectável no espectro eletromagnético será tão importante quanto a furtividade do radar. A furtividade não é um destino, mas uma jornada contínua de inovação. Ao olharmos para o futuro, uma questão fundamental permanece. A ciência e a engenharia que hoje dão aos caças stealth sua vantagem decisiva continuarão a superar as tecnologias de detecção que estão sendo desenvolvidas para derrotá-los. O delicado equilíbrio entre ver e não ser visto penderá para qual lado? A furtividade, como a conhecemos, ainda será a chave para a supremacia aérea daqui a 20 anos, ou se tornará uma relíquia de uma era passada, superada por uma nova forma de enxergar o campo de batalha? A resposta está sendo forjada agora, nos laboratórios e centros de pesquisa mais secretos do mundo.